Nessa tarde, então, de quarta-feira, dia 15, nós tivemos também uma palestra sobre mix de semente para cobertura de solo. O Carlos Feldman, que é desenvolvimento comercial da NuSeed, falou sobre esse assunto interessante. Bom, Carlos, vamos começar falando justamente sobre essa questão do mix de sementes para cobertura de solo. Como você disse, é um assunto que é muito amplo, né? Que você passou em pouco mais de uma hora aqui para a nossa área técnica. O que a gente pode dizer é que é uma alternativa importante e fundamental para o nosso produtor da região da abrangência da cooperativa. Carlos, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, quero agradecer a participação aqui nesse evento aqui de um treinamento com a equipe de vendas aí da cooperativa. E realmente, como tu falou, hoje a gente está preocupado com o desenvolvimento da parte de cobertura de solo e raízes, né? Isso é um conglomerado hoje muito amplo para ser discutido. Principalmente hoje a gente nota que o próprio produtor, ele não faz uma cobertura de solo. Ele utiliza apenas talvez uma cobertura, uma cultura, né? E que sai todo daquele que a gente sabe que não existe mais aquele plantio direto na palha, né? Ele planta uma cultura com uma baixa quantidade de palha. Eu sempre digo assim, com uma quantidade, vamos botar exemplo, eu vou plantar uma aveia, eu vou plantar um nabo, com uma cultura tu vai atingir em torno de 1,5 toneladas a 2 toneladas. E nesse conglomerado de plantas de mix, tá? Eu tenho 5, 6 tipos, tá? Ele vai ficar o quê? Ele vai ficar com uma cobertura e vai te dar uma quantidade grande de matéria verde, né? Em torno aí de 9 a 12 toneladas de massa verde por hectare. Tá? Então vocês podem ver aqui, se eu colocar uma cultura, 1,5 tonelada a 2. E a gente sabe que toda a cultura, são trabalhos feitos por Embrapa, pesquisadores, existe a necessidade em torno de 9 a 12 toneladas ano para ter essa cobertura. Tá? Além disso, o que ele vai fazer? Ele tem que, com essas diferentes plantas, eles têm profundidades diferentes de raízes. E essas profundidades vão fazer o quê? Eles vão descompactação de solo, reciclagem de nutrientes, né? Eles vão apodrecer transformando em adubo, né? Aumenta a matéria orgânica até um ponto de desenvolvimento. A gente fala muito em matéria orgânica e a gente sabe que para a gente conseguir um ponto de matéria orgânica, isso leva em torno de 25 a 30 anos. Né? Então vocês vejam a dificuldade hoje que o produtor está tendo. E a gente sabe que ele já atingiu um teto de produtividade, né? Não só adubo, ele não está conseguindo mais extrapolar para conseguir 80, 90, 100. E existem os materiais hoje que podem ser conseguidos. Mas a gente sabe que a estrutura do solo está muito fraca, né? Tanto parte debaixo da terra como em cima da terra. E a gente sabe que essa colocação de cobertura, isso influencia muito o quê? Evaporação de água, a morte de micro-organismos naquela parte inicial, que não existe mais a vida de micro-organismos, né? E a própria acúmulo de água, com o quê? Com uma agregação das partículas de solo, para tu ter um tempo mais hábil de segurar água nesse solo. E a gente sabe que faz 3 anos para cá que a falta de água é muito grande. Então isso vai te ajudar muito nessa composição. Feldman, a gente tem que dizer, né, que independente da região que o produtor esteja nos assistindo, seja região sul, região centro, região norte aqui, que são as 3 regiões que a Cotriel está congregando, e você também passou pelas áreas técnicas e todas essas informações, o produtor ele tem que observar muito a condição da sua região, né? Esse ano a gente vai enfrentar um pouco de estiagem, que acaba também um pouco fazendo com que o produtor ele acabe fazendo esse investimento de uma forma menor, mas ele não pode prescindir dessas plantas de cobertura, porque como você disse, o solo ele é tão pouco olhado, né? A gente coloca fungicida, inseticida em cima da planta e ele cai, mas embaixo a gente começou a se preocupar depois da agricultura de precisão. E agora você falando, né, das plantas de cobertura que também são esquecidas pelo produtor, ele não pode prescindir, ainda mais um ano que a gente vai vir de mais um ano de estiagem aí, né? Não, foi bem colocado essa tua pergunta, e a gente sabe que para o próprio produtor, que ele pode escolher a melhor semente, o melhor adubo, né, melhor fungicida, inseticida, né, mas ele vai depender o que? A principal estrutura que ele tem ali para a produção chama-se solo. Né. O solo hoje, que tu analisar, ele está mal cuidado. Ele não tem matéria orgânica, ele está compactado, né? Ele não tem a cobertura,
a temperatura é altíssima no solo, né? Então eu peço ao produtor que realmente não precisa, eu digo assim, não precisa ser feito na totalidade, mas faça uma quantidade X por hectare para tu ver essa diferença já no próximo ano da cultura subsequente, né? Então essa recomendação, faça, experimente, né? Não é uma aventura, isso é um produto já feito. Eu sou engenheiro agrônomo há 25, 30 anos formado, né? E eu me lembro que dizia assim, um plantio direto, e estava escrito plantio direto na palha. Hoje isso plantio direto, mas sem a palha, né? Então a gente quer colocar, está voltando de novo para as considerações mais antigas, que ter palhada no solo. Né? Então, e quem quiser saber mais, né, procure, né, as sementes da Nucid estão na Cotriel há muitos anos, é só procurar a área técnica de toda a unidade da Cotriel, né, Carlos? Tá, através desse treinamento hoje, acho que já estão habilitados aí a fornecer as boas técnicas para a lavoura, né? E procure o departamento técnico aí que será bem exitoso. Obrigado, esse é o Carlos Feldman, desenvolvimento comercial da Nucid, que esteve falando então para a área técnica da cooperativa nesse último dia 15 de março.